Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segundas, quartas e sextas, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Hoje quero compartilhar com os meus amados irmãos e irmãs sobre o seguinte tema: sinais que provam a eleição do cristão. Esse é o tema de hoje. Sinais que provam a eleição do cristão. A base bíblica para esse tema encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Os 10 primeiros versículos da palavra de Deus. Vamos ler então. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Para a santa palavra de Deus. Sinais que provam a eleição do cristão. Primeiro vamos dar um destaque para a cidade de Jericó. Essa cidade é muito famosa nas Escrituras Sagradas. Começando no Antigo Testamento, o registro dessa cidade, quando Deus derribou as muralhas de Jericó para facilitar a entrada do povo de Israel na terra de Canaã, terra que Deus havia prometido à descendência de Abraão. As muralhas tiveram que cair diante do poder de Deus. Começa a história da cidade de Jericó, mais ou menos por aí. Nos tempos de Jesus, nos dias de Jesus, Jericó também faz parte da história de um cego chamado Bartimeu. Jesus também adentrava essa cidade quando este homem esmolava à beira da estrada. E quando ele ouviu falar de Jesus, clamava com toda a força dos seus pulmões: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós sabemos pelo relato bíblico que ele alcançou a cura da parte de Jesus, a cura da sua cegueira. O terceiro relato, registro bíblico dessa cidade, é o texto que acabamos de ler. A conversão de Zaqueu se deu na cidade de Jericó. E nós vamos buscar na história de Zaqueu os sinais que provam a eleição, a nossa salvação. Nós vamos buscar. Zaqueu é um cobrador de impostos, um maioral dos publicanos, um homem rico. Ele não era querido do povo de Israel, porque além de cobrar imposto, ele cobrava mais, extorquia as pessoas, né? O próprio texto fala que ele era um homem desonesto porque tinha dinheiro para pagar 4 vezes mais o que ele havia defraudado, aquilo que ele havia roubado em termos de impostos. Mas nós vamos buscar na história de Zaqueu sinais de eleição, de que a eleição não é mérito de Zaqueu, não é mérito humano, salvação é mérito de Deus em Cristo, através da obra expiatória, salvando vidas. Então, o primeiro sinal de eleição que eu percebo na conversão de Zaqueu está no versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Aliás, versículo 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ele procurava ver quem era Jesus. Primeiro sinal de eleição é a vontade. Esse desejo ardente no coração de conhecer a Jesus, de ser discípulo de Cristo, de ser cristão, de fazer parte do reino de Deus, de fazer parte da igreja, corpo de Cristo Jesus. Isso é uma vontade que não acontece de modo próprio. Essa vontade ela é sobrenatural. Zaqueu não sentiu por sentir essa vontade, o desejo de ver Jesus. Esse desejo tem uma ação sobrenatural por trás. Jesus tinha que passar naquele local e tinha que encontrar Zaqueu, porque Jesus disse no final: esse também é filho de Abraão, falando sobre sinais de eleição, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu está dentro desse processo salvífico. Então, o primeiro sinal de eleição é a vontade.
Mas não é uma vontade qualquer, é uma vontade conferida pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu vou provar biblicamente isso. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz, falando sobre essa vontade como sinal de eleição, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. O querer e o realizar está na vontade de Deus. Quando eu reajo aceitando a Cristo como Salvador, essa vontade foi dada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso chama-se eleição. Eleição é amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Salvação é iniciativa de Deus, salvação começa no coração de Deus. Nós temos que responder com vontade, e até essa vontade que nós temos, é Deus quem efetua em nós e em vós. O novo nascimento, Jesus falando sobre esse assunto, para o maioral dos fariseus na sua época, que fez uma visita a Jesus alta hora da noite. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, para alguém ver e entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. E nascer de novo tem que ser da água e do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus, porque é uma ação sobrenatural. O ser humano não tem condições por si só de alcançar a sua salvação. Por isso é pelo Espírito. A água é o batismo, uma ordenança na igreja, onde aquele eleito em Cristo Jesus responde o batismo na igreja, dizendo na igreja visível, eu já faço parte da igreja invisível por uma ação sobrenatural. Isso é eleição. Não é uma vontade qualquer, não é uma vontade que passa, não é uma vontade que desiste em meio às circunstâncias, que passa, circunstancial. É uma vontade proporcionada pelo poder de Deus. É um desafio diário de seguir a Jesus, essa coisa no coração maravilhosa que a gente sente como eleito de Deus. O Salmo 42 prova isso. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Até quando irei e me apresentarei diante de Deus? Isso é sede de Deus. É uma vontade que não acaba. Todo dia que a gente acorda, tem aquela vontade de servir a Deus, de estar na presença de Deus. O segundo sinal de eleição é a fé. É a fé. A fé não é meritória, ela é dom de Deus. Paulo disse em Efésios 2, 8 e 9, pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem de vós, a fé não vem de nós, a fé vem de Deus. Quando nós reagimos com fé naquilo que Deus quer para nossa vida em termos de salvação, é porque Deus colocou essa fé no nosso coração. Justamente porque a salvação não é meritória, a fé não é meritória. A salvação é graça de Deus e a fé, ela é dom de Deus. O amor de Deus é tão grande, como já citei, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que dele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eleição é pela fé, e fé é dom de Deus. Efésios 1, do versículo 3 ao versículo de número 5, diz assim a santa palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo sinal de eleição é a fé. Terceiro sinal, meus amados irmãos e irmãs, é a obediência. A prova está nos versículos 5 e 6, quando Zaqueu reage à palavra de Jesus, quando ele disse, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ir ter contigo em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Terceiro sinal de eleição é a obediência. Jesus disse, Zaqueu, desce depressa. Ele não toma outra decisão a não ser descer. E desceu correndo, desceu depressa, porque a obediência faz parte dos sinais de eleição. É um dos sinais da eleição é a obediência. Primeiro a vontade, depois a fé, a obediência. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. O salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração
só para não pecar contra ti. A obediência faz parte daqueles que foram eleitos em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, procuramos viver uma vida de temor ao Senhor, de reverência e de obediência a Ele todos os dias, como sinal de que somos eleitos em Cristo Jesus. Quarto sinal tem a ver com a gratidão. Versículo 8 e 10 prova esse tópico. Diz assim: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Zaqueu numa expressão de gratidão pela salvação que já está alcançada, pela graça de Deus, quer devolver tudo que ele roubou às pessoas. A conversão leva a pessoa a essa metanoia, essa mudança de mentalidade, essa conversão que se dá em termos de ações e de atitude. Zaqueu prova que é um homem eleito em Cristo Jesus. Não é por nada que Jesus, ao perceber essa ação de Zaqueu, ele disse: este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os eleitos são aqueles que são constantes na fé, são determinados na obra do Senhor. Os eleitos somam na obra de Deus, na igreja onde ele está inserido. Os eleitos têm o reino de Deus como prioridade. Exerce o dom espiritual na igreja local, ali onde ele foi chamado para servir ao Senhor. Ele não é aquele discípulo que vive de igreja em igreja, porque a pessoa que vive de igreja em igreja não pode exercer seu dom espiritual na comunidade onde ele vive, não há tempo para isso. Nós podemos visitar outras igrejas, ouvir outros sermões, sem nenhum problema, devemos até fazer assim de vez em quando. Mas o dom espiritual, ele é exercido na igreja local, local onde Deus nos elegeu para sermos discípulos e discípulas de Cristo Jesus. 4 sinais de eleição, falei agora nesse momento, nessa pequena reflexão. Primeiro sinal, a vontade que é dada por Deus, a fé que é dada por Deus. A obediência só obedece àquele que foi eleito, só obedece o que realmente crê na obra expiatória e vicária de Cristo no Calvário. E a gratidão é algo como resposta daquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar para nos proporcionar vida eterna. Que Deus, o Criador de todas as coisas, nos agracie com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E até segunda-feira, se Deus nos permitir.